dado do Código de 16. Foram algumas alterações pontuais. Na verdade, era um Código de 16 reescrito. E hoje a gente quer reescrever o Código de 23, mudando completamente. É isso que esse cenário. Nós temos uma mudança completa, apesar da desculpa da reforma, e esse sistema de constituinte, onde nós temos pessoas que pensam diametralmente oposto. Dado do Código de 16. Foram algumas alterações pontuais. Na verdade, era um Código de 16 reescrito. E hoje a gente quer reescrever o Código de 23, mudando completamente. É isso que esse cenário. Nós temos uma mudança completa, apesar da desculpa da reforma, e esse sistema de constituinte, onde nós temos pessoas que pensam diametralmente oposto, tentando fazer um monstrengo tipo a Constituição de 88. O que não é um bom sinal, porque a Constituição de 88, se a gente contar as emendas de transição, ela teve 200 emendas já. E muito pouco tempo para trabalhar, né? Então a comissão se esforçou o máximo que pôde, tenho certeza disso, mas a verdade é que sobraram incoerências, né? Sobraram incompatibilidades. E aí, quando a gente vai olhar para o projeto como um todo, tal como ele foi apresentado em abril do ano passado, e depois agora em janeiro desse ano transformado em projeto de lei, a gente encontra, e aí aqui eu vou focar especialmente em 3 grandes macro temas, a gente encontra riscos muito evidentes aos conceitos de propriedade, ao conceito de contrato e ao conceito de empresa. E como você bem sabe, Pavinato, esses 3 conceitos são a base da economia. A economia só funciona porque as pessoas podem ter propriedade, trabalham e fazem contratos para poder acessar essa propriedade, e tudo isso é permitido graças à organização empresarial, que gera emprego, riqueza e oportunidade para as pessoas. Esses 3 conceitos, portanto, são fundamentais para o funcionamento de qualquer economia. E, pelo menos no meu modo de ver, esses 3 conceitos correm sério risco a partir do texto que foi proposto com o PL 04 de 2025. Qual é a chance de um projeto como esse ser aprovado? Porque hoje a gente tem um congresso, né, tem a velha história do Tiririca, né, numa das primeiras campanhas que ele fez para deputado federal, ele falava, pior do que está não fica, vota no Tiririca. E o que a gente vai observando é que nós temos um congresso a cada legislatura menos preparado para discutir legislação. O legislativo, vamos dizer, é o dono da lei. Ele altera, ele revoga, ele cria, ele deixa que aniquile se ele não fizer nada como freio e contrapeso do judiciário, que nós temos hoje uma composição muito diferente da composição do Congresso em 2022, quando se aprovou o Código Civil atual, que também já foi bastante alterado desde lá, especialmente na parte geral, né, que na parte geral ele foi dilacerado, na verdade. Mais de 60 alterações de 2002 até para cá, então não é que o código está cristalizado, né? Houve mais de 60 leis que mudaram o código de 2002 para o que a gente tem hoje, o que também faz a gente questionar qual a necessidade de uma reforma tão ampla, feita em tão pouco tempo, se o código vem sendo atualizado. Alguém pediu, alguém pediu, professor Fábio, eu já vou voltar nessa pergunta da aprovação, mas você tocou nesse ponto. Alguém pediu essa... É um clamor da sociedade. É o que eu falei aqui no começo. O Código Civil, muita gente não conhece. Na faculdade é até uma brincadeira. O Código Civil é o código do rico, o Código Penal é o código do pobre. Mas, na verdade, o Código Civil, ele está grudado na vida da gente e a gente nem percebe. Porque ele faz parte da nossa vida sem a gente saber. E toda mudança no Código Civil impacta na vida de todos nós sem que a gente saiba. Ele é silencioso. Logo, um código tão importante quanto o Código Civil, que regula a vida privada, propriedade, empresa, contratos. Não é só contrato, eu vou contratar, vou chamar um advogado, vou rubricar. Não, qualquer coisa, você vai na padaria, compra uma coisa, é um contrato. A gente não percebe, mas é um contrato. Alguém pediu, existe algum clamor social para essa alteração profunda? Por que estão fazendo isso agora?
Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade, Pavinato, e queria destacar que ninguém pediu. Da sociedade, a gente não tem nenhuma notícia que pediu. A gente costuma falar sempre, não tinha uma manifestação na Paulista pedindo uma reforma do Código, não tinha uma manifestação em Copacabana, não tinha ninguém pedindo essa reforma. E acrescentando ao que já foi dito também, eu queria destacar que alguns discursos que estão sendo feitos precisam ser esclarecidos. Dizer que é um código velho, o que a gente tem, é um absurdo na minha visão, porque ele foi o projeto da década de 70, mas ele teve uma longa tramitação e durante essa tramitação ele sofreu centenas de alterações. Depois, como o professor Paulo também já destacou, já foram várias leis que modificaram. Dou um exemplo entre muitos outros. A Lei da Liberdade Econômica de 2019 alterou importantes dispositivos do Código Civil. Então, a gente não tem essa legislação que é dita como antiga, e também para destacar só alguns exemplos históricos, o Código Civil francês é de 1804, o Código alemão é de 1900. Nós estamos falando de um código que é de 2002, que entrou em vigor em 2003, que tem pouco mais de 20 anos de tramitação. E a sua segunda pergunta sobre a questão das chances de aprovação, eu acho que aí destaco a importância do seu programa. Esse assunto agora já está em tramitação no Senado. Então, esse tema já está sendo discutido no Senado. Então, teve urgência, a chamada urgência, ele está sendo discutido com urgência ou não? A tramitação foi muito célere, como o professor Paulo já falou. Foram 180 dias que essa comissão teve para trabalhar na prática. E um outro ponto também que eu queria destacar da sua pergunta é que esse trabalho foi dividido em subcomissões e essas subcomissões ficavam focadas nos seus artigos, o que dificultava a análise do todo e o que dificultava, e acabou gerando em muitos casos, a perda da visão sistêmica do Código, que é um ponto importante. A tramitação do Senado, respondendo a sua pergunta sobre a questão da urgência, ela está prevista para ter o relatório final no final do primeiro semestre do ano que vem. Então, é uma tramitação pelo volume de informações e volume de dados que estão sendo alterados, como o professor Paulo já falou, cerca de 1.200 artigos, é uma tramitação, na nossa visão, muito célere e que a gente precisa analisar tudo com calma, porque os impactos, como você bem destacou também, são em toda a população, porque o Código Civil é a constituição do cidadão, é o que muda o dia a dia de todo mundo, de todas as pessoas físicas e jurídicas. O nosso dia a dia ele é regulado lá por 2.400 artigos do Código Civil. Para você entender de uma maneira fácil, uma alteração de mais de 1.200 artigos vai mudar como a sua vida funciona em mais da metade. Se a gente for pensar de uma maneira grosseira, você pode pensar isso. A tua vida, metade da sua vida vai mudar. E a gente fala de uma comissão de juristas que trabalhou em 180 dias. É um tempo curto. Se a gente pensar que esses juristas são bons profissionais, eles têm as suas atividades cotidianas para dar conta. E um bom jurista já não tem cotidiano, porque não tem tempo para nada. 180 dias, senhores, são 6 meses. 6 meses? 6 meses. É muito pouco. Se a gente pensa que o código atual, já transformado, ele foi discutido por 27 anos, a gente pensar em 6 meses, aí vão dizer, mas a realidade é outra, nós estamos falando de uma era digital, etc. Eu lembro do professor Álvaro Vilaça, que certamente não participou dessa comissão, que ele falava que o direito romano, o digesto resolveria até os problemas trazidos por essa era digital. Foi mencionado o Código Civil alemão, né, do começo do século XX, que é um parâmetro de inteligência no direito privado para todos os países, não só de matriz romana como o nosso, e é o caso do alemão, mas também para common law, né? A inteligência do chamado Código Civil alemão, que é o BGB, ele é um ponto que ajuda a discutir os códigos civis de outros países. Tempo curto, probabilidade, a tramitação ela está acelerada. Você acha que ela é aprovada também? Porque a gente, se aprovar no Senado, esta lei vai para a Câmara dos Deputados. E na Câmara dos Deputados ela pode ser aprovada com ou sem alterações. Se for aprovada sem alteração, vai para a sanção presidencial. Se for alterado, volta para o Senado e depois do Senado,
Se não tiver alteração, volta para a Câmara. Se tiver alteração, volta para a Câmara e assim sucessivamente. Você acha que existe um orquestramento para que isso seja aprovado? Porque eu vou voltar aqui no ponto em que eu parei. Nós temos hoje parlamentares que, na verdade, são parlamentares. Ninguém consegue compreender conceitos simples, nem de matemática, nem de língua portuguesa, que se dirá de técnica jurídica. Você acha que isso vai ser lido por esses parlamentares ou é provável que exista um orquestramento para que isso seja aprovado? Bom, Pavinato, acho que é difícil dizer o futuro, se vai ser aprovado, se não vai ser aprovado. Tem uma comissão de senadores hoje dedicada ao tema, tem havido audiências públicas semanais, toda quinta. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.